E aí, galera, o Vasco, hein? O Vasco conseguiu um belo resultado sobre a equipe do São Paulo em São Januário. Com 5.000 torcedores, o Vasco conseguiu fazer história, conseguiu quebrar uma barreira, né, de 3 anos, há mais de 3 anos que o Vasco não conseguia virar um jogo, e jogo que hoje foi diferente. O Vasco estava com muito protesto do torcedor, torcedor reclamando, torcida organizada não quis entrar no estádio, é o torcedor que não quis, né, eles não quiseram entrar no estádio, e o Vasco conseguiu fazer resultado importantíssimo, 4-1 no São Paulo, e o Vasco agora saiu da zona de rebaixamento e agora o Vasco dá uma respirada no Campeonato Brasileiro. O Rafael Paiva é o quebra-galho do Vasco, toda vez que ele assume, o Vasco consegue algumas vitórias. Na minha opinião, o Pedrinho tem que estar pensando no Rafael Paiva e vamos acompanhar as últimas informações desse jogo São Paulo e Vasco da Gama, Vasco e São Paulo, né, que o jogo foi em São Januário. O Beldia não gostou nada do que viu nessa partida onde o São Paulo joga muito mal e é goleado pelo time do Vasco. Falando do Estrela, e a gente vendo a assistência do JP também, o lugar do campo onde o Estrela joga, onde o JP joga, é o lugar onde o Dimitri Payet joga. E o Payet está há bastante tempo fora da equipe do Vasco, e esse é um impacto muito grande na articulação do Vasco. O elenco profissional do Vasco não mostrava ninguém capaz de substituir o Payet dentro dessa carência de articulação. E, de novo, não quer dizer que o Estrela está pronto para substituir o Payet, mas a base do Vasco mostrou mais recurso para tentar tapar esse buraco da ausência do francês do que os jogadores mais velhos que lá estão por uma questão de característica. E no espaço onde o Payet costuma jogar, hoje o Estrela foi muito bem durante o tempo que esteve em campo. Agora, Zupac, de novo eu falo, como é o futebol, né? Há uma semana o São Paulo bem, com uma invencibilidade desde que o Luiz Beldia tinha chegado, né? Não tinha perdido nenhum jogo, classificado em primeiro na Libertadores, bem ali brigando pelas primeiras colocações e olhando os próximos jogos dizia, não, é Cuiabá, depois o Vasco meio em crise, uma boa sequência para o São Paulo, perdeu os dois. Então daqui a pouco vai ser interessante a entrevista do Luiz Beldia para falar do que está acontecendo com o São Paulo, porque tem algo acontecendo. Mas no Vasco, a gente vê o torcedor já falando assim, puxa, tem o Felipe Coutinho chegando aí. Esse elenco, Zupac, é um elenco, talvez não seja tão ruim quanto muita gente classificou nas últimas semanas. Edu, com o Felipe Coutinho chegando, não pode dar uma fortalecida? Pode. O Payet voltando? Pode. E essa molecada chegando, talvez? Sem o Felipe Coutinho, eu olho para o elenco do Vasco e vejo um elenco de um time que é para brigar contra o rebaixamento. É um campeonato muito difícil, né? Então, para o elenco do Vasco, antes de contratações de janela, para esse elenco do Vasco se transformar num elenco em que a gente olha o papel, tá? A gente olha os nomes e olha o rendimento e imagina uma briga por vagas em competições sul-americanas, por metade de tabela, a gente tem que imaginar um trabalho muito bem feito, porque é um campeonato muito equilibrado. Por exemplo, o Cruzeiro começou o campeonato com a mesma ambição do Vasco, que era a sobrevivência. Mas o Cruzeiro está passando por uma grande transformação, uma evolução muito grande do seu elenco, com uma injeção pesada de capital do novo dono da SAF, que por coincidência é Pedrinho, como é o presidente do Vasco. Então o Cruzeiro já vai para, a partir do segundo semestre, de julho, a abertura de janela, já vai para um outro objetivo dentro da competição, que é tentar brigar por boas vagas em competições sul-americanas. O Vasco, nesse momento, tem um elenco para pensar em sobrevivência. E se conseguir trazer o Coutinho, e se conseguir trazer algum outro jogador, né, se falou nas últimas horas até do Thales Magno, mais um jogador formado pelo Vasco, que está lá no New York City jogando a Major League Soccer, jogador muito forte no 1 contra 1 pelo lado esquerdo do campo, o Vasco vai aos poucos tentar melhorar o seu elenco, porque precisa. O elenco do Vasco hoje é um elenco para pensar em sobrevivência. Acho que a vitória de hoje não pode iludir quanto à ambição do Vasco. O Vasco ainda é um clube muito desorganizado, ainda é um time sem comando, que perdeu inclusive seu diretor executivo de futebol, Pedro Martins também foi embora. Então o Vasco tem que aproveitar o jogo de hoje para ver o que é que teve de bom e tentar manter isso como padrão. Se reorganizar para não sofrer. Essa é a primeira meta do Vasco no campeonato. Bom, você falou do Pedro Martins, ele estava envolvido no processo de saída do Ramon Dias, né? Não, ele vem depois. Ele vem depois, ele fica só esse... O Pedro Martins, ele é o cara que contrata o Álvaro Pacheco.
É isso. Ele a 777 contrata o Pedro Martins, tira o Pedro Martins do Cruzeiro. O Pedro Martins era o diretor da SAF do Ronaldo. Ele também sabia que o Ronaldo ia vender a SAF. Teve a proposta do Vasco e falou, bom, acho que é hora de trocar de clube. Foi a ele designado a missão de encontrar um técnico que encaixasse no perfil que o Vasco queria. Chegaram no nome do Álvaro Pacheco e ele contratou o Álvaro Pacheco. Ele foi apresentado, embora ele tenha contratado o Álvaro, ele foi apresentado junto com o Álvaro Pacheco. 4 jogos depois, o Pedrinho opta por demitir o Álvaro Pacheco. O Pedro Martins era contra a demissão do Álvaro Pacheco, conversa com o Pedrinho e entende que nesse caminho era melhor ele sair e o Vasco hoje não tem ainda um diretor executivo contratado. E a gente sabe que o problema do Ramon Dias era com a SAF. Sim. Então, ele tem essa chance dele voltar, até porque conhece o elenco Cruz Maltino. Como você vê isso? Essa possível volta pode ser bom para o Vasco? A demissão do Ramon Dias teve como principal personagem dentro do ambiente da SAF do Vasco o ex-CEO da SAF, o Lúcio Barbosa, que há poucos dias foi desligado. É possível que o Ramon Dias, se for recontratado pelo Vasco, consiga executar um bom trabalho. Assim, o ponto de partida o Ramon Dias é um técnico muito experiente e é um bom treinador e deu exemplo com esse elenco praticamente, né, que o Vasco tem em mãos, de um bom trabalho executado, salvando o Vasco no último campeonato de maneira muito importante. Ele foi muito responsável. O Ramon Dias foi um dos grandes técnicos do último campeonato brasileiro como um todo, salvando o Vasco como ele salvou. É bem verdade que em 2024 ele não conseguiu dar o passo adiante. Com o Ramon Dias, o Vasco foi o tempo inteiro aquele time que se superava nos clássicos, se superava quando todo mundo achava que ele ia perder, mas não conseguiu dar o segundo passo, não que vai era... barrar. Pois é, mas ficou muito em cima disso. O Vasco não pode ser só o time que quando vai pegar o Flamengo se supera. Ultimamente não tem conseguido nem isso. O Vasco tem que ser um time que dê passos à frente em relação ao equilíbrio da sua equipe, ao desenvolvimento do trabalho. E o Ramon Dias não conseguiu fazer isso. Ele conseguiu fazer o Vasco um time de caráter, um time muito bravo, que guerreou para escapar. Mas o segundo passo não conseguiu dar. É possível que ele consiga agora. Ele é um bom técnico e talvez a escolha, se for ela mesmo, Cícero nos contou que é o único nome em pauta com o Pedrinho, se for contratado, é possível que ele faça um bom trabalho. O que me assusta é a bagunça. Né? Então o Vasco contrata, o Pedrinho demite um técnico que ficou 4 jogos no cargo. Que foi contratado pela SAF. Para recontratar um técnico que foi demitido de uma maneira muito estranha. Pela SAF. Foi demitido ou pediu demissão? E aquela nota que o Vasco soltou na rede social minutos após a goleada sofrida por Criciúma, será que o Vasco se precipitou? Será que o Ramon Dias fez o que fez para pegar a multa? Ficou tudo muito nebuloso, né? Então essa bagunça, esse vai e vem danado dentro do Vasco como um todo, é isso que me preocupa, mais do que a escolha pura e simples pelo nome do Ramon, porque ele é bom técnico. A minha grande dúvida, eu até falei isso durante a semana no Sport Center, é a seguinte: ok, então o Pedrinho vai lá e recontrata o Ramon e o Emiliano Dias, pai e filho, para que eles toquem um trabalho no Vasco. E daqui a 2 meses, a 777 consegue juridicamente retomar o poder do futebol do Vasco. Como é que fica? Eles redemitem o Ramon Dias e vão buscar outro técnico? Então, acho que o Vasco tem que se prevenir, tentar se prevenir desse vai e vem, né? E andar pra frente. Talvez seja com o Ramon, talvez seja ele a melhor escolha. É importante entender o que o grupo pede, né? O que o grupo precisa, que tipo de técnico esse grupo precisa, mas o Vasco tem que bater menos cabeça e conseguir encontrar um caminho para percorrer. Vamos dar uma olhada. Olha que golaço do Leandrinho, hein? Tá louco. Que chutaço. Pouco ângulo ele tinha. O Jandrei, se ele ficasse firme, talvez ele pegasse, mas foi muito forte o chute, né? Bom, merece mais chance o Vasco em jogos sob o comando de Rafael Paiva este ano. 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas, aproveitamento de 53,3%. Foram 9 gols marcados, 6 sofridos. Provavelmente ele dirige o time ainda contra o Bahia. Vamos ver o que acontece, né? De repente, mais uma boa apresentação, vão deixando. Para a missão que a ele foi designada, ele entrega um bom trabalho, né? Me lembra um pouco a situação que o Fábio Matias vivia no Botafogo. O Fábio Matias fez um bom trabalho no Botafogo, o que começou, e o Botafogo foi demorando para contratar um técnico, o que foi levando muita gente a falar, opa, será que o Botafogo já não tem o técnico? Será que não é o Fábio Matias? E aí eu acho que foi um ponto muito positivo da diretoria do Botafogo ter o racional e não se deixar levar pelo emocional e falar, não, nós
estamos buscando um técnico. Então, não vamos nos deixar contaminar pelos resultados imediatos e mudar esse olhar, porque depois isso pode ficar muito complicado lá na frente. E acho que isso também se aplica ao Vasco, me parece ser esse o olhar do Pedrinho. É o Rafael aproveitar a chance para mostrar serviço, ajudar o Vasco quando solicitado, dar tranquilidade para que a escolha do técnico seja feita de maneira mais tranquila, mas o Vasco precisa de uma comissão técnica experiente, com competência, para segurar o rojão, porque a situação do Vasco como um todo ela é bastante complicada ainda. Galera, eu concordo tudo que o Zupac falou. A situação do Vasco é uma situação um pouco preocupante. O Vasco ainda tem 10 pontos só, venceu apenas esse jogo, então tem muita caminhada ainda no Campeonato Brasileiro. Assim, eu sou contra qualquer outro técnico estrangeiro, time do Vasco. Se for para trazer um técnico estrangeiro, o Vasco deveria apostar no Rafael Paiva. Rafael Paiva. A volta, na minha opinião, não seria bom a volta do Ramon Dias, já deu também. Já não estava fazendo um bom trabalho no Vasco, já não estava sendo bom. Então acho que a volta dele não seria bom para o time do Vasco. Se for para apostar, aposta no Rafael Paiva que vai dar certo. Vai dar certo. E eu acho que é isso que o Vasco poderia fazer, né, no time. Mas eu acredito que o Pedrinho vai querer trazer um técnico experiente para poder tentar fazer o Vasco melhorar de produção. Mas, na minha opinião, a melhora do Vasco não se baseia nem só em treinador, em sim no elenco um pouco melhor, um pouco mais competitivo. A princípio, agora está dando certo. Mas eu acredito que o Vasco precisa um pouco mais para poder entrar na briga aí por algo melhor no Campeonato Brasileiro. Essa é a minha opinião, galera. O Vasco, assim, o Vasco, por ser um time, o Vasco é um time muito forte, assim, você olhar assim, os jogadores de base, é um time muito forte, cara. O Vasco tem uma base muito boa. O Vasco sempre teve base, sempre teve base. Sendo que nesses últimos tempos aí não tá sendo muito bom, né? O Vasco não tá conseguindo manter, né? Um time que sempre teve. Então, assim, então o Pedrinho primeiro tem que pensar em reestruturar o time, depois pensar em treinador. O Rafael Paiva, a princípio, eu acredito muito no Rafael Paiva. Minha opinião, galera. E eu acredito que o Paiva, nesse momento, ele pode sim segurar esse rojão de início. De início, eu acredito que ele segura esse rojão, mas, né, isso daí é da diretoria do Vasco. A diretoria do Vasco também tem muitas incertezas também, o que vai fazer. Mas assim, eu acredito muito no Pedrinho. Eu acho que o Pedrinho tem potencial. Um cara jovem, né? Como se fala, é um presidente jovem. E a princípio ainda a gente não sabe que é definitivo. É o comando dele no Vasco, se é definitivo ou não. Então a gente tem que ter um pouco também de calma, né? Para poder estar observando as coisas que vão acontecer no Vasco. O Pedrinho ele pode chegar, trazer o Ramon, aí chega a SAF, consegue o recurso, vai lá, demite o Ramon de novo. E aí, como que fica a situação? Então, é muitas coisas ainda que tem no Vasco que tá para acontecer, galera. Então, vamos aguardar aí os próximos capítulos aí para ver se o Vasco vai conseguir ter uma sequência. O Vasco precisa ter uma sequência de 2, 3 vitórias. Acredito que o Vasco vai subir bem na tabela e vai dar um fôlego a mais nesse time. E o Vasco tem que tentar manter uma média boa de vitórias. Não é inadmissível o Vasco ter 11 jogos, ter 7 derrotas. É muita coisa para um time do tamanho do Vasco. Então, acho que precisa disso. Tem que apostar na garotada que tá com vontade de entrar e jogar. Paier, muito bom jogador. Na minha opinião, o Vasco já tem, ó, liberar, trazer quem realmente dá para jogar todo jogo. Eu não tenho que ficar nessa idolatria por um jogador. É muito bom jogador, na minha opinião, excelente. Mas o Vasco precisa de jogador que tem uma média de jogos aí para poder ajudar o Vasco. Não adianta ele ajudar em um jogo, em 5 jogos ele não tá no Vasco. Então é isso que o Vasco precisa. E o São Paulo precisa ligar o sinal de alerta, porque não é a primeira vez. Não é a primeira vez que a equipe do São Paulo tem essa queda de produção. Zubeldia, um bom técnico, na minha opinião, o Zubeldia é um bom técnico, chegou abalando aí a estrutura, todo mundo elogiando, mas nos últimos jogos aí ele tem que explicar o porquê o Vasco caiu de produção, porque ninguém sabe o que tá, o Vasco no São Paulo, ninguém sabe porque o São Paulo tem caído de produção. E na minha opinião, o São Paulo é uma equipe aí que é para brigar no mínimo aí pela parte de cima, G6, no mínimo G6. O time do São Paulo é para brigar pelo G6. E já o time do Vasco, a gente não sabe, né, o que
acontecer do meio do ano para frente. Porque do meio do ano pode acontecer do Vasco chegar, fazer boas contratações e conseguir brigar da parte de metade da tabela para cima. Tudo pode acontecer. Então a gente tem que aguardar aí, porque esse próximo semestre aí é um semestre muito importante para o futebol brasileiro, é onde acontecem muitas mudanças, muitas contratações. Então vamos acompanhar para ver quem vai ser o novo técnico da equipe do Vasco.